É muito fácil a gente entrar no Google, entrar no YouTube e colocar lá como fazer 10 mil reais em 30 dias. Existem milhões de vídeos ensinando hoje, mas tá, e aí? Na hora que você for aplicar as estratégias, com quem que você vai tirar as tuas dúvidas? Para você ser muito bom em tráfego pago, você tem que ser muito bom no orgânico. Ai, nossa, hoje eu tô triste, hoje eu não vou aplicar essa estratégia, não. Eu aplico a estratégia quando eu tô triste, eu aplico as estratégias quando eu não estou bem, eu aplico as estratégias de sábado, de domingo, e eu acho que é isso que me faz ter essa constância, faço o que tem que ser feito. Enfim, hoje eu consigo proporcionar viagens, né, pra minha família, ajuda pra minha irmã. Então, a minha maior conquista, ela não é material, ela é dentro da minha família. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você quer aprender a dominar as vendas no WhatsApp e alcançar resultados expressivos em até 30 dias... Temos um case especial muito interessante aqui pra vocês hoje, não é mesmo? Gente. Nossa convidada é empreendedora e mentora de vendas, está no digital desde 2022, onde ela decidiu, gente, largar sua carreira de modelo e a faculdade de medicina para se dedicar 100% nesse novo caminho, né? Ela começou do zero e de lá pra cá já foram mais de 3 milhões de reais faturados e mais de 6 mil vidas impactadas através do seu conhecimento. Essa história você vai acompanhar aqui com a gente e aprender com a jornada dela. Quem, Marcelo? Vamos chamar, Carol? Chama pra nós. Recebendo a sua premiação de 1 milhão de reais faturados somente na KiwiFi. Seja bem-vinda. Carol Sanches. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. E bora bater esse papo. Gostoso hoje? Vamos bater esse papo. E, Carol, antes de tudo dar muito certo como é a sua vida hoje, eu imagino que deve ter algumas coisas que deve ter dado errado também, né? Muito errado. Então conta pra gente como era a sua vida antes do digital, né? Quais eram os desafios que você enfrentava? Bom, eu sempre quis ser médica, né? Estar aqui hoje, eu falo que é algo totalmente diferente do que eu tinha pensado pra minha vida. Eu falo que os planos de Deus eram totalmente diferentes dos planos que eu queria pra minha vida. E eu fiz 4 anos de cursinho pra entrar na tão sonhada faculdade de medicina. Passei na faculdade de medicina, fiz 2 anos, né, desse grande sonho. Mas eu falo que a pandemia interrompeu a vida de um monte de gente, Sim. né? E a pandemia acabou com esse meu sonho. Quando entrou a pandemia, a minha família não conseguiu dar continuidade no pagamento da minha faculdade, então eu precisei trancar a faculdade depois de 2 anos. Tranquei a faculdade e com isso veio a depressão. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu não sabia como que eu ia crescer. Eu sempre fui uma mulher muito ambiciosa, eu sempre quis crescer, eu sempre tive grandes sonhos na minha vida, mas eu não sabia como que eu ia alcançá-los. E foi onde surgiu a oportunidade de eu ser modelo. Entrei para uma agência do interior e fui modelo também durante 2 anos. Entre idas e vindas de fotos, modelando, né, eu peguei grandes marcas para fazer trabalho. E veio um convite do Miss São Paulo. Carol, você gostaria de participar do Miss São Paulo representando a tua cidade de Votuporanga? Falei sim. Fui pro Miss São Paulo totalmente despreparada. Cheguei lá no Miss São Paulo e naquela época eu não tinha condições financeiras, então eu procurei vários patrocinadores, né, pra me emprestar roupa, me emprestar vestido, me emprestar sapato, porque tinha que estar todo naquele glamour do mundo Miss. E cheguei lá com as minhas roupas emprestadas, com os meus looks todos montadinhos, assim, emprestados. E ganhei o Miss São Paulo. E o ano passado, em dezembro de 2023, eu estava no Miss Brasil. Então, conciliando aí foi onde surgiu essa ideia de começar no mercado digital. Eu via muita gente ganhando dinheiro na internet. Então, por que essas pessoas ganham tanto dinheiro na internet? O que elas têm de diferente de mim? Se elas podem, eu também posso. E foi aí que eu iniciei no mercado digital. E nem tudo são flores, né? Eu falo assim, que hoje dentro do mercado digital a gente tem que
pesquisar muito, pesquisar bastante, porque do mesmo jeito que tem muita coisa que dá certo, tem muita coisa que dá errado também, e é onde a gente acaba caindo nesses golpes, né? Então, na época, eu comprei ali o meu primeiro curso do mercado digital, comecei a estudar, era muito, né, daquilo que eles falavam de curso, de vender curso, então naquela época eu não me adaptei, eu fiquei com medo, eu falava, não vou tentar de novo, não vou, deixa eu seguir aqui minha carreira de modelo, deixa eu continuar aqui no mundo Miss. Tá gostoso, tá confortável aqui. E ainda assim, eu trabalhava como modelo, mas eu trabalhava como modelo e eu não ganhava o tanto que eu gostaria de ganhar, né? Eu ganhava muito pouco trabalhando como modelo. E foi quando eu comecei a estudar e conciliar as fotos. E aí eu estudava, conciliava com o mundo Miss e ia estudando. E quando eu realmente coloquei isso na minha cabeça, que o mercado digital ia dar certo, foi quando eu fiz quase R$ 4.000 no meu primeiro mês aplicando as estratégias de uma outra mentoria que eu tinha comprado. E nisso, eu ainda conciliava com as fotos, mas eu já estava ganhando mais dinheiro dentro do digital do que fazendo fotos como modelo de fato. Ano passado, eu encerrei essa minha carreira no mundo Miss, eu encerrei essa minha carreira no mundo de modelo e decidi viver somente do digital. Cara, que legal isso, Carol. É muito curioso falar com uma charaminha, Carol. Que legal isso. E, por curiosidade aqui, quanto em média ganha uma modelo? Bom, eu fazia fotos assim... primeiro que você tem que trabalhar todos os dias para você ter um financeiro ali muito bom. Mas, como eu era de uma agência, eu era agenciada, eu ganhava 60% e a agência ficava com 40%. Caramba. Então, eu tirava ali, em média, por dia trabalhado, uns R$ 200. E isso eu tinha que trabalhar todos os dias para conseguir fazer, de fato, uns R$ 3.000 por mês ali, trabalhando bastante. E no momento que você viu a oportunidade no digital, né, de trabalhar, não sei por qual caminho você começou nesse momento, o que te fez decidir e acreditar que essa era a oportunidade que você estava precisando para alcançar outros patamares financeiros? Eu via outras pessoas ganhando muito dinheiro com a internet. E eu sabia que era real. E era muita gente falando que dependia somente da nossa dedicação, né? Se você se dedicar, você vai longe. Eu falava, tá, cara, então se depende só da minha dedicação, então eu vou fazer dar certo, porque dedicação eu tenho. Empenho mais ainda, e vontade de fazer dar certo nem se fala. E foi onde eu entrei de cara e fiz tudo que tinha que ser feito ali dentro da mentoria que me ensinava a fazer essas vendas através da internet. Agora, como é que foi esse seu período de conciliar o trabalho do digital com o trabalho fora? Porque as pessoas entram no digital pensando assim, vou fazer uma renda extra. Vou fazer um dinheirinho a mais, vou dedicar 2, 3 horinhas pra conseguir. Mas na prática mesmo, se você dedicar 2 horinhas por dia, provavelmente não vai ser o suficiente pra conseguir ter grandes resultados. E a gente sabe que você teve resultados muito impressionantes ao longo do tempo. Mas esse período de conciliar as duas profissões, como era pra você? O que você tinha de fazer pra equilibrar isso aí? Eu trabalhava, né, como modelo. Geralmente, a gente trabalha meio período ou então uma diária inteira como modelo. Então, quando eu trabalhava uma diária inteira, eu chegava na parte da noite e estudava, né? Eu falo que o digital, ele é um trabalho como qualquer outro. Para você crescer dentro dele, você tem que estudar, você tem que se dedicar. E hoje, eu não vejo que são necessárias 2 horas todos os dias. Mas ali, se você tiver 1 hora por dia, mas que naquela 1 hora você foque e não fique mexendo no celular. Nossa, eu tenho 3 horas livres por dia, só que você não assiste 3 horas de fato de aula, você não aplica as estratégias nas 3 horas. Você fica no celular, você mexe um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, eu trabalhava como modelo e aí quando eu chegava em casa, eu sentava e falava, é isso que eu quero, então eu vou estudar. Aí eu colocava as aulas ali, eu baixava as aulas no celular e desligava o Wi-Fi. Por quê? Legal. Toda vez que eu deixava o Wi-Fi ligado ou o 3G ligado, chegava mensagem. E no que chegava mensagem, eu já me distraía, clicava na mensagem, na hora que eu via, eu já tava assistindo vídeo no TikTok, dando risada, e falava, caramba, eu tava assistindo a aula. Então, eu baixava as aulas no celular, porque hoje tem como você baixar as aulas no seu celular e assistir sem a internet mesmo, né?
Então, eu conciliava dessa maneira. E assistindo às aulas. E você começou como afiliada no digital e como que esse mercado apareceu pra você? Foi através de um anúncio? Porque normalmente as pessoas encontram o mercado através de um anúncio, né? Não, por incrível que pareça, eu não encontrei o digital através de um anúncio. Na época, tinha uma blogueira da minha cidade falando sobre isso. E eu comecei a pesquisar, né? Porque ela tava ganhando muito dinheiro. Só que ela ganhava muito dinheiro aparecendo. Então, não era o que eu queria na época. Eu tinha vergonha. Hoje, eu tô aqui aparecendo. Eu gosto de aparecer. Mas, na época, eu não queria falar sobre isso. Eu falo assim, as pessoas até hoje, existe esse tabu da internet, desse medo todo. Então, naquela época, eu não queria aparecer. Então, eu não comecei no digital aparecendo. Eu não comecei no digital sendo afiliada. Eu falo, a internet, ela é tão gigante, tão grande assim, que eu comecei no digital porque eu via que dava certo da gente comprar produtos se afiliando nesses produtos. E eu sempre fui muito consumista, eu sempre gostei muito de comprar. Então eu comecei no digital vendendo através da Magazine Luiza, só que comprando esses produtos. Ou seja, eu comprava e a comissão ainda voltava pra mim. Que foi quando eu comecei a ter umas provas sociais. Falava, nossa, caramba, a comissão caiu pra mim. Comprava um secador, caía a comissão na Magalu. Comprava algo na Shopee, caía a comissão. Então, primeiro de tudo, eu não comecei sendo afiliada. Eu comecei me afiliando ali nos produtos e comprando pra mim mesma, né? Adquirindo, sendo consumista ali. Entendi. Tipo, sendo afiliada de você mesma. Eu era afiliada de mim mesma. Verdade. Como se fosse um cashback, né? Como se eu comprasse ali na Magalu e ainda tivesse um cashback. Pagava R$75, né? Um exemplo, porque nem tem secador de R$100, mas e me voltava ainda um cashback. Então eu comecei nesse mercado porque eu falava que eu não queria aparecer. E eu realmente não aparecia e tinha um dinheirinho ali de volta. Que legal, cara. Isso aí É a primeira vez que vem alguém aqui falando... afiliado, já pensei que era afiliado de produto digital, também. produtos físicos Legal, encapsulados. legal. Se todo mundo fala, nossa, dá pra se afiliar? Então, beleza, eu vou me afiliar e vou comprar o produto, né? Não vou me afiliar, não preciso ficar vendendo nada pras outras pessoas. E aí foi desse jeito que eu iniciei. Vou aproveitar que sou consumista, mas também vou ganhar dinheiro com isso. Não, brilhou, sou consumista, mas vai voltar um dinheiro pra mim. Passou tanto tempo, foram milhares gastos, sem receber nada de volta. Só no Nubank, cashback. Eu tô chocada. Olha só, brincadeiras à parte, essa é uma forma interessantíssima de entrar no mercado. Não lembro se alguém tinha me falado disso, desse modelo. Aqui no KiwiCast, Pelo menos no KiwiCast, não. Agora, o que é que te atraiu para o mercado de afiliação, uma vez que você estava agora, não só como uma consumidora, mas uma profissional do mercado? O que é que fez você mudar de ideia e começar a botar a cara? Bom, quando eu comecei a falar isso, a falar sobre o mercado digital para as minhas amigas, né? Fulana, olha, dá certo de você comprar um secador, mas você ganha um dinheiro de volta. E nisso começou a gerar muita curiosidade nas amigas, nas rodas de amizade que eu participava, e todo mundo querendo saber como funcionava. E foi quando eu vi que eu comecei a distribuir o meu conhecimento ali de graça. No Instagram? Não. Eu não aparecia ainda nessa época. Ok. Conversando com as minhas amigas, né? E contando pra elas o que eu fazia. E, me ensina. Eu falava, tá, se eu posso ensinar, então eu posso vender alguma coisa. E foi quando a primeira vez eu apareci no Instagram pra falar sobre isso, mas não era vendendo nada, era falando o que eu estava fazendo. Gente, vocês sabiam que dá certo de vocês comprarem produtos pela internet e ainda assim ganhar um cashback de volta? Vocês sabiam isso sem nem mencionar o mercado de afiliados, porque eu só queria ensinar as pessoas a se afiliarem nos produtos e a ganharem um dinheiro de volta. E aí eu vi que aquilo gerou muito interesse dos meus seguidores. Naquela época eu tinha 2.000 seguidores e eu já achava o auge, que eu era super importante. E muita gente começou assim, Carol, me ensina. Carol, como que faz isso? Carol, nossa, eu compro muito pela Shein, eu compro muito pela Shopee, eu compro muito pelo Mercado Livre, que são plataformas que hoje abrem afiliação. Eu falo assim, gente, a Shein... é loucura, né? Mas o tanto que a gente compra pela Shein, e a Shein tem a afiliação e ainda assim paga em dólar, né? Não é nem em real. Então, eu comecei a falar sobre isso nas minhas redes sociais. E foi quando eu comecei a ter muito retorno, muitas perguntas. E falei, tá, quer saber? Então, se eu posso ensinar, eu também vou vender o meu conhecimento aqui, né? E foi quando eu comecei a monetizar
todo esse meu conhecimento ali para as pessoas que me chamavam e me perguntavam. Mas aí você vendia no formato de um curso que você desenvolveu para essas pessoas? Ou você vendia através de mentoria, consultoria? Não, de início foi cursos, né? Foi o mesmo curso que me ensinou. Tudo que eu sabia naquela época, eu falei assim, olha, fulana, tá aqui, ó, esse aqui é o curso que eu fiz, eu aprendi tudo nele, então eu não consigo te explicar aqui, porque seriam muitos áudios, muitas fotos que eu teria que te explicar, mas tá aqui. Esse aqui é o primeiro curso que eu fiz, e eu acho que você vai conseguir também. Só que... E aí nisso você era afiliado do curso também? Isso, nisso eu era afiliado do curso. Só que não era só vender curso, porque as pessoas não queriam assistir somente as aulas gravadas ali. Elas ainda vinham me perguntar. Então, foi quando eu comecei a perceber, falei, tá, as pessoas não querem assistir somente as aulas gravadas. As pessoas querem que eu explique. As pessoas querem a minha ajuda. E foi onde entrou a minha mentoria ali também. Então, a pessoa assistindo ali as aulas gravadas, ela podia ter o meu suporte. Ela podia ter a minha ajuda. Porque de nada adianta hoje no mercado você ter o melhor curso da vida se você não tiver um suporte, se você não tiver uma ajuda. E eu fui essa afiliada. Eu fui a afiliada que começou frustrada, porque a pessoa que me vendeu ali o meu primeiro curso, ela nem sabia o que ela estava vendendo. Então, eu tirava as minhas dúvidas com ela e ela não sabia me responder, porque de fato ela não estudou o curso, ela não sabia me responder o que eu precisava. Então eu falo que hoje o que eu tenho de melhor é o suporte que eu dou ali para as minhas alunas, porque e as aulas ao vivo também, né? A gente tem aula ao vivo de toda terça-feira. Então quando elas compram ali a mentoria comigo, elas não têm acesso a somente às aulas gravadas, às aulas, enfim, não, elas têm acesso às aulas ao vivo comigo, ao meu suporte, ao meu WhatsApp pessoal. Então eu falo que hoje que eu tenho de melhor, assim, é o meu suporte para as minhas alunas. Poxa, que legal, meu. A gente vai explorar esse seu lado mentora, mas antes disso, Carol, quais foram as ações práticas que você fez como afiliada que te fizeram faturar mais de R$700 mil em 30 dias? A galera quer entender isso. Essa foi... Bom, eu estou no digital já tem quase 3 anos e nem sempre foi assim, né? Nem sempre foram meses maravilhosos. Hoje existem diversas estratégias que a gente pode aplicar para a gente ganhar dinheiro através da internet. E o que me fez fazer R$745 mil em 30 dias foi aplicar todas essas estratégias no mesmo mês. Okay. Eu apliquei tudo que tinha para aplicar. Tráfego pago, tráfego orgânico, estratégia com influencer, vendendo pelas grandes marcas, tudo que dava pra fazer, eu juntei e falei, tá, eu vou fazer tudo esse mês, eu vou fazer tudo em 30 dias, porque eu sempre quis alcançar um resultado muito alto dentro da internet. E cada mês eu fazia né? Eu comecei nesse mercado sem investir em tráfego pago, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar o curso, quem dirá dinheiro para investir em tráfego pago. Então, na época, eu dividi no cartão da minha mãe 12 vezes meu primeiro curso, que eu comprei pela internet. E eu não tinha dinheiro para investir em tráfego pago, então eu só aplicava as estratégias de tráfego orgânico, né? E depois eu falo, para você ser muito bom em tráfego pago, você tem que ser muito bom no orgânico, porque uma estratégia traz a outra junto. E aí eu falei, tá, o que eu posso fazer que vai alavancar os meus resultados? Vou fazer tudo em 30 dias. E foi isso, aplicar todas as estratégias que ensinam ali dentro da mentoria em 30 dias. Que você aplicou todas as estratégias, você falou que você não tinha muita grana para investir em tráfego pago. Você usava a grana que estava entrando para poder aplicar essa estratégia de tráfego pago dentro desse mês ou você já tinha caixa? Não. Esse mês foi agora, né? Eu fiz esses 740 mil agora, esse mês. Ok. Nos outros meses, não. Entendi. Nos outros meses, eu não tinha dinheiro para investir em tráfego pago. Na verdade, isso foi no início, né? No meu primeiro ano ali, eu não tinha dinheiro para investir em tráfego pago. Então, era só orgânico. 3, 4 mil reais ali no orgânico, vendendo pelas grandes marcas mesmo. Depois, quando eu vi um potencial de ser mentora, de legal, as pessoas gostam do jeito que eu explico, as pessoas se identificam com a minha história, as pessoas gostam do jeito que eu tiro as dúvidas ali, sem ficar falando palavras difíceis. Aí eu falei, então agora eu acho que eu vou investir esse dinheiro que entrou no tráfego pago. E aí eu comecei a investir no tráfego pago tem 1 ano.
Entendi. Pouco tempo. Legal, Pouco tempo. Agora você tocou num ponto aí que foi relevante. Você falou, cara, não eram sempre meses maravilhosos, né? Sim. A gente sabe que o digital ele consegue proporcionar resultados impressionantes, mas se a pessoa não se preparar, ele também pode ter meses ou momentos de seca, né? De escassez. Uhum. Então, dentro da sua experiência, né, pensando que hoje você já é uma player consolidada, qual o segredo para manter a consistência nesse mercado? Continuar faturando, principalmente no mercado de afiliados, que é tão competitivo, né? Sim, eu falo que hoje o mercado de afiliados, o meu trabalho, é como se fosse uma loja física, né? Tem mês que a gente vai vender muito, tem mês que a gente não vai vender, mas é sempre um mês pelo outro, um mês sempre compensa o outro. Legal. E ai, Carol, como é que você se mantém nessa constância todos os meses? Hoje eu gosto do que eu faço e eu falo que o digital, ele não é um trabalho, né? É muito daquilo que as pessoas falam. Trabalhe com o que você ame, com o que você ama, e aí você não vai precisar trabalhar. Então, para ter uma constância dessa, eu acho que você tem que gostar muito do que você faz. Porque senão, quando você não estiver legal, quando você não estiver bem, obviamente você cai, os seus ganhos caem, cai tudo. Então, hoje eu amo o que eu faço, né? Então, hoje eu tenho constância no que eu faço. Hoje eu aplico todas as estratégias todos os dias. Então, não tem dessa de, ai, nossa, hoje eu tô triste, hoje eu não vou aplicar essa estratégia, não. Eu aplico a estratégia quando eu tô triste, eu aplico as estratégias quando eu não estou bem, eu aplico as estratégias de sábado, de domingo. E eu acho que é isso que me faz ter essa Faz constância. o que tem que ser feito. Faço o que tem que ser Mentalidade, feito. É, total. Legal. Agora, quando você olha para o mercado de afiliados, Carol, o que você enxerga entre as pessoas iniciantes, erros que elas cometem ainda, que talvez você possa ter cometido no seu início, que, poxa, seria até um aviso para quem tá iniciando nesse mercado não fazer, evitar? Tá. Para quem tá iniciando hoje no mercado, primeiro de tudo, pesquisar muito com quem vai comprar e o que vai comprar, né? A minha maior dificuldade quando eu comecei, quando eu era uma afiliada iniciante, era não ter suporte, era não ter ajuda. Porque foi o que eu falei pra vocês, de nada adianta. Eu tinha um curso nas minhas mãos muito bom, mas eu não tinha ajuda, eu não tinha suporte. É muito fácil a gente entrar no Google, entrar no YouTube e colocar lá, como fazer 10 mil reais em 30 dias. Existem milhões de vídeos ensinando hoje, mas tá, e aí? Na hora que você for aplicar as estratégias, com quem que você vai tirar as tuas dúvidas? Quem que vai ser o teu suporte? Perfeito. Então, hoje eu falo que o meu suporte, ele é diferenciado e eu sei muito das histórias das minhas alunas, porque eu entrego ali, na hora que elas entram pra minha mentoria, elas têm o meu WhatsApp pessoal, então todos os dias eu abro o computador, eu sei a carinha de cada aluna, eu sei a história de cada aluna, eu sei que as alunas que mais ganham dinheiro são as que mais se dedicam, e as que menos ganham, às vezes é porque não tem tanto tempo pra se dedicar. Ou porque são mães, tá com o filho pequeno em casa, mas ainda assim elas se dedicam. Então, acho que é isso. Que legal. Esse período aí é um período interessante da afiliada que eventualmente descobre o potencial que ela tem, já bateu os resultados necessários e abre as asas, né? Lança seus produtos, suas mentorias. E hoje já são mais de 6 mil pessoas impactadas com sua mentoria. Você comentou aí do suporte, conhece a galera. Como é que foi essa transição de, pô, hoje eu sou afiliada, amanhã eu sou mentora, tô ensinando a galera, não sou mais vendendo. Como é que foi isso pra você? Bom, eu era uma afiliada frustrada no mercado. Acredito que hoje existem muitas pessoas que entram para esse mercado e ainda assim elas ficam frustradas. Mas eu via que o que eu mais tinha de potencial ali era conseguir traduzir todo esse mercado para as minhas alunas, para quem nunca tinha tido acesso, de fato, ali às estratégias. Tá, Carol, eu tô aqui nessa aula de tráfego pago, o que é X1? Porque aqui na aula o cara não explicou o que é X1. O que é tráfego direto, Carol? Então, eu acho que a minha forma de me comunicar com essas alunas fez com que virasse uma chavinha na minha cabeça e falasse, tá, eu sou afiliada, mas eu também sei conversar com essas alunas, né? Eu sei falar de um jeito com que os grandes players do mercado às vezes falam de uma forma mais formal. Então não, eu conversava com as minhas alunas ali do jeito que elas queriam aprender de fato. Fulana, você tem que pegar isso, você tem que fazer isso, você tem que aplicar essa estratégia, você tem que pegar esse produto, você tem que colocar aqui e fazer isso. Que eu acho que é o que a grande maioria dos afiliados hoje quer, alguém que realmente pegue na mão deles e fale o que eles têm que fazer.
Verdade. E isso é um grande desafio para aquelas pessoas que querem ensinar, mas não tem talvez a habilidade da comunicação desenvolvida, né? Nossa, isso deve ser uma dor pra essas Nossa, pessoas. Mas dá deve pra ser desenvolver, né? muito, muito. E realmente a linguagem mais simples, ela torna a experiência de quem tá aprendendo muito mais prazerosa. Sim. Ela confia Demais, em você, né? Agora, quais foram os maiores desafios que você encontrou nessa nova responsabilidade como mentora, né? Porque eu imagino que ali, como afiliada, você tá ali aprendendo as estratégias, aplicando, encontrando desafios no meio do caminho. Mas como mentora, você tem outra responsabilidade, que é nossa. acompanhar as suas alunas, de fato pegar na mão e entender se elas estão aprendendo ou não. Quais foram os desafios nessa jornada? Bom, eu falo assim, que primeiro de tudo, os maiores desafios eram que, primeiro de tudo, eu tinha que aplicar as estratégias para validar aquelas estratégias, para que quando alguma aluna precisasse de mim, eu soubesse da melhor maneira como ensiná-la, né? Então, eu sempre tive que ficar ali, de fato, aplicando as estratégias, vendo o que dava errado, vendo o que dava certo. E a minha maior dificuldade, eu acho que era na produção de conteúdo. Eu não gostava de produzir conteúdo. Porque você não gostava de aparecer? Porque eu não ainda? gostava de aparecer. Então, eu tinha que produzir conteúdo, eu tinha que aparecer. Então, isso pra mim, eu falava, não, cara, isso não é pra mim. Então, não vai dar certo, o digital não é pra mim. E aí foi quando eu vi que dava sim pra fazer essas vendas sem aparecer, sem ficar produzindo conteúdo, muitas das vezes sem precisar investir em tráfego pago. E foi quando eu comecei a aplicar essas estratégias. Exige constância, exige dedicação. O maior desafio é a vontade de desistir, porque a gente tenta e não vê resultado. E eu falo que eu só consegui chegar onde eu cheguei porque eu não desisti. Mesmo nos dias com dificuldade, mesmo nos dias mais difíceis, eu tava ali aplicando aquela estratégia, porque eu sabia que de fato um dia ela ia me render algum dinheiro. E rendeu, né? E rendeu. Rendeu com juros compostos, pelo visto. Rendeu bastante. Olha só, me tira uma dúvida sobre a sua vivência, o que você experienciou. Você tinha essa trava com redes sociais. Hoje você tem mais de 100 mil pessoas que te acompanham ali no Instagram, fora 6 mil alunas que têm um relacionamento direto Sim. contigo. Né? Então, como é pra você? O que você acredita que faz um expert como você, um player, conseguir se conectar com sua audiência? E aí eu separo a audiência em duas. A audiência do seu Instagram, que é o pessoal que te acompanha, é o lead, né, o potencial cliente, e a sua audiência aluno, que é o pessoal mais íntimo, que você tem esse trato mais refinado. Então, o que você faz pra conseguir se conectar com essas duas galeras? Bom, o que me faz hoje me conectar com o meu público é muito da minha autenticidade. A Carol que tá ali no Instagram, falando todos os dias, brincando, é a mesma Carol que faz as aulas ao vivo com as alunas. Legal. Então, eu sei que muita gente que chega tá curioso pra saber o que eu faço, qual que é o meu trabalho, por que eu ganho tanto dinheiro, mas, ao mesmo tempo, as minhas alunas estão ali me acompanhando, vendo o tanto que eu vendo, né? E, ao mesmo tempo, eu respondo muitas caixinhas de perguntas. Então, eu tenho muito público que tá chegando ali. Carol, como funciona o seu trabalho? Aí, tem as perguntas das alunas. Carol, tô aqui com dificuldade nas aulas da Shopee, me ajuda. Então, eu respondo todas essas perguntas juntas. E eu falo que os novos seguidores, eles se tornam novos alunos também. Legal, legal demais. É o seu lugar de conexão ali mesmo Sim, no Instagram, né? Que E a massa. autenticidade vende, não tem jeito, né? Sim, a autenticidade vende. Inclusive, Carol, você comentou aí que você utiliza várias estratégias de atração de novos leads. E, inclusive, foi isso que fez você faturar mais de 700 mil em 30 dias. Como é que você decide qual estratégia dessa usar e quanto tempo ou dinheiro investir em cada uma delas? Hoje eu tenho muito pé no chão em relação ao tráfego pago. Por quê? Muita gente acha que o tráfego pago, ele é só colocar dinheiro, né? Você colocar que você vai ter retorno. E ele não funciona dessa forma. E não somente o tráfego pago. Hoje tem também outras estratégias que requer dinheiro, que requer ali um investimento. Que foi, por exemplo, uma das estratégias que eu fiz também com tráfego de influencer. Eu fui juntando dinheiro de todos esses outros meses que foi dando certo. E eu falei, bom, tá, eu tenho aqui X, eu tenho essa quantia que eu posso gastar.
Se eu dividir ela durante 30 dias, dá aqui esses R$300 que eu consegui investir por dia no tráfego pago e ainda me sobra esses 2.000 aqui que eu consegui investir numa influencer. Então eu falo que hoje você tem que ter tudo muito bem alinhado, o teu financeiro, para que você consiga de fato saber quanto que você vai investir no tráfego pago, quanto que você vai investir no Instagram de achadinhos, quanto que você vai investir numa influencer. Tudo tem que ser certinho. E eu acredito, né, que quem começar, a forma mais fácil seria colocar tudo numa planilha. Tá, esse mês eu ganhei X, pro próximo mês, ao invés de eu gastar, eu vou investir. E um dos maiores segredos é, ao invés de gastar o dinheiro, pegar e ir reinvestindo no trabalho mesmo. Legal, reinvestir no próprio negócio para poder exatamente. ter mais caixa e, consequentemente, explorar outras possibilidades. Que é o que muita gente não faz hoje. Muita gente no primeiro salário, ele, nossa, vou gastar. E eu não, eu sempre fui muito pé no chão. No meu primeiro salário, assim, que eu peguei mesmo, eu falei, tá, agora eu vou investir esse valor no tráfego pago. No segundo mês, não deu bom. Não é o primeiro mês, não é o dinheiro que a gente investe no tráfego pago que vai fazer a gente ter retorno, de fato. Mas é a constância. E aí começou a dar certo, de fato, no tráfego pago agora, só esse ano. Olha isso, mas que legal você ter essa mentalidade, porque a maioria das pessoas que estão no digital, a grande maioria delas iniciaram no mercado por causa de uma dor, né? Que é a falta, a escassez, a dor financeira, a maioria. Então, a vez que eles veem aquele primeiro montante de dinheiro, que não costuma ser pouco, né? Costuma fugir do padrão, tudo que eles querem é usufruir, né? Pra quebrar aquelas amarras, aqueles traumas. Aí vem a primeira parcela da Porsche. Exato. E o negócio que acaba no outro mês. Então... Inclusive, até pegando um gancho disso que você trouxe, você teve que investir em aquisições pra você, pra conseguir, a partir legal. disso, vender mais? Porque, querendo ou não, você vende renda extra dentro desse nicho. Sim. E muitas pessoas usam essa estratégia de, eu vou comprar uma Porsche, porque eu preciso. Vou comprar uma Porsche, vou fazer uma viagem. Vou fazer uma viagem super cara, porque isso vai... Um Rolex, qualquer coisa, bem material, porque isso vai me fazer vender mais, porque eu vou mostrar o que essas pessoas podem conquistar através do digital. Você precisou fazer isso em algum momento? Não, muito pelo contrário. Eu falo que eu nunca tive, eu até hoje, né, em 3 anos no digital, eu ainda não tive uma grande conquista material. Mas as minhas conquistas, elas não são materiais, elas são para minha família. Eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, eu não tive a oportunidade de estudar. Mas a Marcela, minha irmã, quando ela quis entrar na faculdade, eu falei, tá, pode ir. Eu tenho dinheiro pra te bancar, eu tenho dinheiro pra te manter lá. Legal. Então, hoje eu falo que a minha maior conquista é conseguir pagar a faculdade da Marcela. Que legal, cara. Que bonito isso. Os irmãozinhos usufruindo do sucesso. Nossa, essa sua pergunta é muito boa, e porque... levar também a minha mãe pra viajar pra todo canto, gente. Que tá minha aqui mãe... emocionada atrás das câmeras. Meu Deus, tá maravilhosa. Enfim, hoje eu consigo proporcionar viagens, né, pra minha família, ajuda pra minha irmã. Às vezes, quando precisa, Carol, eu preciso disso, preciso daquilo. E eu sou o financeiro que tá dando conta de aguentar as pontas ali da família. Então, a minha maior conquista, ela não é material, ela é dentro da minha família. Que legal, cara, que bonito. É legal também ouvir isso, porque essa sua pergunta, Carol, é excelente. Porque nós já vimos players que, vamos supor, eu tenho um orçamento de 1 milhão pra investir em tráfego nesse lançamento. Eu vou botar 600 mil desse investimento em um carro, porque isso gera retorno. Então, pra renda extra é real. Tem gente que bota 600 mil numa Porsche e volta 2,5 milhões. Sim. Aí ele vende a Porsche por 500 mil e ainda sobra mais 1 milhão e pouco. Então, você ter conseguido ter tantos resultados sem precisar necessariamente investir nesses bens materiais, que pra muita gente é uma objeção, né? Eu não vou conseguir vender porque eu não tenho o Rolex pra mostrar na foto. Mas não precisa. Às vezes, com uma boa cópia, uma boa estrutura e autenticidade, você consegue vender. Sim, eu falo que hoje o que eu mais mostro no meu Instagram não é ostentação, é a minha liberdade financeira e a minha liberdade de tempo. E conseguir também levar a minha família junto comigo. A gente tinha muitos os sonhos de conhecer restaurantes caríssimos e a gente tá realizando isso agora. Quando eu vou pra São Paulo, na casa da minha irmã, a gente escolhe cada vez um restaurante mais São caro Paulo que o outro. Você tem escolhas, é o que não falta são escolhas. E Verdade. a gente fala, nossa, quando que eu estaria aqui neste restaurante? Às vezes, pra quem tá assistindo, nossa, restaurante. Mas pra mim, que vim do zero, eu gostaria de ter acesso àqueles restaurantes. Sim. Eu gostaria, sim, de ter acesso a coisas que pessoas ricas normalmente têm. Então, hoje eu escolho um restaurante ali sempre uma vez no mês e levo a minha família junto comigo. Perfeito. Legal, E bom quantas pessoas têm esse mesmo sonho e se identificam com ela justamente Sim. por conta disso, Legal. né? Agora, vamos entregar um valor
bom aqui pra audiência? Bora. Vamos falar de funil? Vai. Porque o pessoal olha assim e fala, poxa, mas a Carol, como é que ela consegue vender tanto? Faturou 700 mil em 30 dias. Mas muitas pessoas não entendem que existe uma estratégia por trás, Sim, né? com certeza. Então, imaginando aqui, fazendo uma situação hipotética, onde você vai receber um lead, um potencial cliente, ele acabou de te seguir. O que é que acontece? Onde é que ele entra? Ele vai pelo seu Instagram, ele recebe uma mensagem automática, ele fica te acompanhando pelos stories. Como é o seu funil para pegar esse novo potencial cliente e aquecer ele para eventualmente fazer uma venda? Uhum. O cliente, ele chega ali no meu WhatsApp, né? E a primeira pergunta que eu faço pra ele é: Oi, fulano, como que é a tua vida? Me conta um pouco da tua história. Você tem tempo pra se dedicar? Você tem tempo pra estudar? Você tem tempo pra, de fato, colocar esse mercado na tua rotina? Me conta. Eu preciso saber como é a rotina do meu cliente. Eu preciso saber como é a rotina desse lead. De nada adianta ele querer ganhar o que eu ganho e não conseguir fazer o que eu faço, né? Então, como que é a tua rotina? E todas as pessoas que entram em contato comigo, Carol, a minha rotina é assim, eu sou mãe de 2, eu fico amanhã livre. Carol, olha, já teve até gente de entrar no meu funil e, Carol, olha, eu sou herdeira, mas eu não aguento mais porque o meu marido me banca e eu quero ajudar ele dentro de casa. Olha isso. Então, assim, legal. muitas das pessoas me procuram porque querem essa liberdade financeira. Uhum. Mas para ter essa liberdade financeira, você precisa, sim, de um tempo de dedicação. Então, a primeira coisa que eu pergunto é sobre o tempo da pessoa. Se ela tem tempo para se dedicar, se ela tem tempo para aplicar as estratégias. Isso no DM mesmo no Instagram. Não. No WhatsApp. Quando a pessoa entra no meu Instagram, tem o link do meu WhatsApp, né? Ah, entendi. Muita gente me manda direto caixinha de perguntas, né? Carol, quero saber como funciona. E aí eu falo, fulana, olha, entra aqui em contato comigo pra eu te explicar. Porque não dá, em 1 minuto ali que o Instagram deixa a gente conversar, não dá pra eu explicar certinho como funciona. Então, quem realmente quer aprender, me manda uma mensagem no WhatsApp. Ou então, se a pessoa me manda uma DM ali no Instagram, eu direciono ela por WhatsApp também. Eu falo, muita gente tem um preconceito com o X1, né? X1, pra quem não sabe, é WhatsApp. Mas muita gente tem preconceito com o X1. Eu já testei tanto fazer vendas no tráfego direto quanto fazer vendas no X1. Dá sim para fazer vendas das duas formas, mas o X1 é o que mais converte hoje. Então eu sempre tento trazer todo mundo pro meu WhatsApp. A pessoa chegou, falou que ela tem tempo, falei, então tá, então se você tem tempo, agora você vai ficar aqui 10 minutinhos comigo, porque eu vou te explicar como funciona o meu trabalho, eu vou te explicar o que eu faço, eu vou te explicar como que você vai ganhar dinheiro. E é onde eu explico, de fato, quem é a Carol, porque primeiro de tudo eu preciso me apresentar, né, pra ver se a pessoa se conecta comigo, assim como eu já deixei de comprar vários produtos porque eu não me conectei com a pessoa. Então eu conto ali quem sou eu pergunto pra pessoa se ela já fez algum curso, se ela já vende algum curso, ou se ela já comprou alguma mentoria, qual que é o nível de conhecimento dela. Enfim, e aí eu explico tudo certinho, eu mando um vídeo, né, mostrando que os meus saques dentro da QIFI e os meus saques dentro de outras plataformas são reais, eles caem direto na minha conta, porque as pessoas têm muito medo. Tá, Carol, vendi, agora como é que esse dinheiro vai cair na minha conta? Então eu mostro isso, eu ensino tudo isso pra elas. E chegando ali no final do funil, a pessoa só quer saber o valor. Tá, Carol, entendi tudo. Agora eu quero saber quanto custa, né? Qual é o valor do investimento? E óbvio que você jogar um valor ali é muito... Ai, tá aqui, ó. Custa R$300, toma. Não, eu agrego valor no meu trabalho, porque, poxa, hoje eu passo o meu WhatsApp pessoal, eu tenho um suporte somente para as minhas alunas, eu tenho aulas ao vivo, então não é só jogar o valor, eu agrego valor no que eu faço. E falando ali o valor, a maioria que chega no final do meu funil já quer ser minha aluna. Então, mas até quando essas pessoas chegam ali, vamos supor que você fez ali uma parceria com influenciadores e chegou uma grande quantidade de leads ali no seu perfil do Instagram através dessa parceria. E o seu link do WhatsApp tá ali na bio. Você deixa ele ali pra sempre. Sim. Você faz algum tipo de ação pra aquecer essas pessoas novas no seu perfil, pra levá-las até, conduzi-las até o seu WhatsApp, ou simplesmente respondendo caixinha de perguntas, alguém pergunta alguma coisa e você direciona essas pessoas novas que chegaram?
Não, essas pessoas novas que chegam, geralmente, por exemplo, eu deixo aquele dia de pessoas novas que estão chegando, o meu Instagram meio que pronto, né? Perfeito. Então, beleza, hoje vai chegar bastante gente através dessas estratégias que eu estou fazendo. Então, quando essas pessoas chegam no meu Instagram, o que elas precisam saber? Primeiro, elas precisam saber quem é a Carol. Então, eu faço ali alguns stories, eu falo quem sou eu. Intencionais, Perfeito. sempre intencionais. Faço ali alguns stories. Gente, eu sou a Carol, eu tenho 27 anos, hoje eu trabalho com digital, tenho mais de 6.000 alunas. E logo em seguida, eu faço uma chamada para ação. Se você quer aprender mais como funciona o meu trabalho, vou deixar meu WhatsApp aqui. E depois os stories sempre do meu dia a dia. O que a Carol gosta de fazer, o que a Carol faz no dia a dia. Às vezes a Carol tá no shopping, a Carol tá no salão de beleza, a Carol tá fazendo a unha, a Carol tá cuidando de casa, né? Porque eu sou péssima na cozinha, mas eu filmo isso também porque as pessoas amam me ajudar. Inclusive, quem estiver assistindo aí, quiser me ajudar na cozinha, gente, eu sou péssima na cozinha. E eu mostro esse meu dia a dia também. Eu explico sempre, eu abro caixinhas de perguntas, porque tem muita gente que tem vergonha de me mandar mensagem, mas quando eu coloco uma caixinha de perguntas, a pessoa pergunta. Perfeito. Então, e todas as caixinhas eu sempre tento responder todas as perguntas que me mandam. Se eu não consigo responder, eu não abro outra caixinha até eu terminar de responder aquelas que me mandaram. Então, Legal. a Carol hoje é muito acessível. Legal, e é dessa forma que ela aquece e se conecta com a Sim, audiência. eu Perfeito. amo. Massa. Agora, a título de funil, você falou, a galera que chega no final do meu funil, a maioria deles tá pronto pra comprar. Porque já te conheceu, já sabe da sua história, Sim. já tirou as principais dúvidas que ele tinha ali já no WhatsApp. Mas ainda assim, existem algumas objeções que podem surgir, né? Sim, Pela claro. nossa experiência aqui, acho que a que mais tem é dinheiro, né? Não tenho dinheiro. é. Então, supondo que uma pessoa chega pra você e fala isso, ela fala, meu Carol, eu adorei a oportunidade, foi maravilhoso, eu acho que eu posso mudar de vida, mas eu não tenho dinheiro. Como é que você lida com isso? E até digo mais, quais são as outras objeções que você identifica? Se você conseguir auxiliar a nossa audiência em como é que você lida, porque a maior trava, talvez, para muitas pessoas, é isso. É chegar e tipo, cara, parece que eu fiz tudo certo, mas sempre tem um último probleminha que eu não consigo contornar. Bom, muitas das pessoas que entram em contato comigo, eu acredito que com qualquer afiliado, a maior objeção seja essa, né? Carol, não tenho dinheiro. Só que a gente tem que saber diferenciar quem de fato não tem dinheiro de pessoas ali que são realmente Humildes. humildes, não têm dinheiro. E as pessoas que não é que elas não têm dinheiro, elas não têm prioridade. Então, essa é uma das minhas maiores objeções. Fulana, você não tem dinheiro, então quanto que é o valor que você gostaria, né? Qual que é o valor que você teria hoje para entrar na minha mentoria? Tem muitas das pessoas que, ai, Carol, eu não tenho nada. E tem outras que, ai, Carol, eu só recebo dia tal. Então, ou você não tem dinheiro ou você não tem prioridade. Porque eu, Carol, eu era uma lead, né? Que eu entrava em contato com várias pessoas e eu, ai, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Mas não, eu não tinha prioridade. Aquilo não era prioridade na minha vida. Não era prioridade mudar de vida. Não era prioridade dar o melhor pra minha família. Não era prioridade comprar um carrão. Então, pra mim, a prioridade era seguir ali na vidinha que eu levava. Mas aí, de fato, quando eu decidi mudar de vida, eu tinha o dinheiro ali. Eu arrumei. Eu não tinha, mas eu arrumei aquele dinheiro para eu começar, de fato, a aprender como vender pela internet. Então, hoje, a minha quebra de objeção para quem não tem dinheiro é essa, fulana. É tua prioridade isso agora? Porque se não for a tua prioridade, não tem problema. Eu quero dentro do meu time pessoas que têm prioridade de fazer diferente, né? Então, essa é uma das minhas maiores quebras de objeção. Legal, cara. Esse é um bom caminho, né? Sim, com Porque aí certeza. você sai daquele, tipo... Mas tem que achar o dinheiro, mas, cara, faz você enxergar por outro lado. E a Sim. pessoa que tem o dinheiro, que tem a possibilidade de conseguir, ela vai pensar, cara, eu não tô rico, eu não tô dando prioridade. Exatamente. Então, eu E vou a dar prioridade pessoa nesse que negócio. entra em contato com a gente, ela tem dinheiro, ela não tem prioridade. Aquilo ali, de fato, não é uma prioridade àquela hora. Não tá sendo uma dor latente, né? Não, É ou isso. seja, a vida dela ainda tá confortável, tá gostoso viver do jeito que ela tá vivendo. Ela só vai querer realmente mudar de vida e ter uma virada de chave quando ela chegar no fundo do poço. Porque eu falo que o
pro digital. A gente entra pro digital não porque a gente quer, eu quero. Não, a gente entra pro digital porque a gente precisa. Então, aquela pessoa que ela não compra aquela hora, ela ainda não precisa entrar pro digital. Ela ainda não quer mudar de vida. Mas verdade. você pode ajudar ela a tomar essa decisão através de remarketing. Sim, exatamente. Faça remarketings com anúncios que pegam na dor. Remarketing uma hora. infinito. Remarketing Pixel infinito. violento. É isso. Sim. Carol, chegamos no momento mais dinâmico do nosso podcast, Chegamos. que é o nosso bate-bola jogo rápido, onde vamos fazer perguntas pra você e você pode responder com a primeira palavra que vier na sua cabeça ou, no máximo, uma frase. Tá bom. Vou começar aqui, Ai, Marcelo. meu Manda, Deus. Carol. A melhor profissão do digital é... O afiliado. Carol, a melhor estratégia pra faturar o primeiro milhão na internet. Tráfego pago. Melhor estratégia de vendas para um afiliado iniciante. Tráfego orgânico. É possível enriquecer como afiliado sem tráfego pago? Com certeza. O segredo para se conectar com a audiência é... Autenticidade. Show. Pra fechar com chave de ouro, uma só coisa que fez a Carol ter sucesso no mercado digital. Humildade. Passou Atropelou, lisa. né? Passou liso, lisa. Carol. Bom demais. Me senti conversando de fato num concurso de Miss. Sabe aquelas perguntas? É, mas eu já tava Finais? preparada. Tá preparada. Eita, muito profissional. preparada. Arrasou demais, Carol. Agora, go ahead. Go ahead. Ok. Nós costumamos finalizar nosso episódio com a pergunta reflexiva. Você topa responder? Top. Então vamos lá, Miss. Que mensagem você gostaria de ter ouvido quando iniciou no mercado digital que você pode transmitir agora para quem tá começando e tá tendo a oportunidade de acompanhar a gente do outro lado da telinha? Eu gostaria muito de ter tido mais apoio nessa parte de não desistir. Hoje, eu sei que tem muito afiliado dentro do digital, muito afiliado iniciante que aplica ali a primeira estratégia e já desiste. E não funciona assim. A primeira não vai dar certo, a segunda também não vai dar certo, a terceira muito menos. Mas com a constância, você vai fazer a tua primeira venda, não só a primeira. Eu tenho alunas aí que já estão vendendo horrores. Por quê? Porque não desistiram. É a mesma coisa de uma loja física. Você abre ali sua loja, se nenhum cliente entrar naquela tua loja física, você vai fechar a loja no primeiro dia? Não vai. Então, continua, tenha constância, porque vai dar certo. Brilhou. Perfeito. Show de bola, hein, Carol? E temos agora o quê Temos de presente? Presentinhos, os mimos, inimigos da dieta. Inimigos da dieta da Miss. Mentira! Pra ti. Você que é do açúcar, Olha formiga, aí. toma Não, Carol. eu amo. Os A mimos Miss pra ti. faz dieta. Gente, que lindo! Pra você, ti pessoal, também, amor. Carla. Olha aqui, que lindo. Tem uma caneca com o meu rosto. Nossa, amei, Carol, muito esse é um obrigada. mimo pra te agradecer a sua presença, te parabenizar mais uma vez pela premiação de 1 milhão. Tenho certeza que isso aqui é só o começo de muita coisa que ainda tá por vir. E pra quem te acompanhou até o final desse episódio, quer continuar te acompanhando e aprendendo com você, deixa aí suas redes sociais. Meu Instagram é Carol Sanches com 2 E's, tá? E aí, quem tiver interesse, quem gostar, quem se identificar comigo, é isso. Legal demais. Além disso, precisa fazer o quê quem ficou até o final desse episódio, Pra você Marcelo? que ficou com a gente até o final e ainda não deixou o like, pelo amor de Deus, né? Já deixa o like, aproveita, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast e deixa aqui nos comentários qual foi o principal insight que você tirou desse bate-papo com a Carol. E outra, Carol, onde é que a gente encontra essa galera? Temos um encontro marcado no próximo KiwiCast. Eu te vejo lá. Tchau, tchau, galera.